crente, já servi o Senhor. E o Senhor começou a obra na minha família com a minha bisavó, ali na cidade de Bebedouro. A minha bisavó chamava irmã Albertina, era ela portuguesa. E no começo da obra ali em Bebedouro, ela foi uma das pioneiras ali, servindo o Senhor ali junto com algumas saudosas irmãs da época, né? E o Senhor fez uma obra muito bonita com ela, vou contar aqui rapidinho. Ela ia congregar, tinha que sair do sítio e tinha que atravessar uma fazenda de uma certa pessoa lá, e essa fazenda tinha uns cachorros, brabo, muito brabo. E quando aquele sitiante deixava a porteira aberta, aqueles cachorros ficavam correndo ali naquele lugar. E a minha bisavó vinha vindo do culto, já era noite, ela vinha vindo do culto, e ela atravessou a primeira porteira. Quando ela entrou nesse sítio, nessa fazenda, ela tinha que atravessar aquele pedaço. Ela viu que aqueles cachorros vinham descendo, irmãos, vinha descendo, correndo em direção dela, muito bravos os cachorros. E foi chegando perto, ela entrou em desespero, porque ela estava no meio do caminho, ela já era de idade, não tinha como correr. E ela não sabia o que fazer, ela procurou algum galho, algum pau para ver se espantava os cachorros, mas ali não achou, e os cachorros foi chegando perto. Ela abriu a bolsa dela, ela lembrou que tinha uma Bíblia, tirou a Bíblia da bolsa, e segurando a Bíblia, quando os cachorros chegou uns 3 metros perto para pular nela, ela pôs a Bíblia na frente e falou: arma de Cristo. Aqueles cachorros pararam, abaixou o pelo e saíram correndo, gritando. Deus livrou ela desse cachorro. Um caminho que Deus teve com a Bíblia para livrar ela daqueles cachorros. Dou graças a Deus, irmãos, que quando eu tinha 14 anos, conforme Deus vai trazendo, eu vou contando. Tinha 14 anos de idade, eu tinha um primo que morava ali no Guarujá e congregava ali na rua Minas Gerais. E tinha um irmão, um saudoso irmão, que atendia a Conceiçãozinha, ali no Guarujá, a favela da Conceiçãozinha. E eu não conhecia ele, era a primeira vez que eu estava indo lá visitar o meu primo naquele lugar. Isso foi no ano, isso já faz alguns anos já, tinha 14 anos. E aí, era de manhã, estava frio, e eu saí assim fora. Meu primo já tinha saído, ele era estivador no porto, tinha saído para trabalhar. E eu desci, fiquei sentado na beira da calçada ali, e fiquei ali. E de repente apareceu um irmão, posso falar o nome, que já é saudoso, o Senhor levou ele, esse nosso irmão Matias. Apareceu, eu não conhecia ele olhou para mim e falou: o irmão é de Bebedouro? Eu falei: sou de Bebedouro. O irmão é cooperador de jogos. Eu falei: não, nem auxiliar, tem 14 anos de idade, irmão, não sou não. Mas o irmão vai ser cooperador de jogos. Glória a Deus. Irmãos, aquilo eu guardei para mim, não contei para ninguém, esqueci. Quando foi no ano de 2001, o senhor fazia um ano de casado, o senhor me levantou como cooperador de jovens ali em Bebedouro, numa das congregações, cumprindo aquilo que Deus deu ao seu servo. Eu fui bem novo com o ministério, irmãos, com 20 anos de idade. E depois, no ano de 2020, fui levantado como cooperador do ofício. E estamos aí servindo a Deus na minha comum congregação, Vila Major Cícero de Carvalho. E nessa de cooperador de jovem, acompanhava a mocidade para cima, para baixo, reunião, visita, muita obra nós vimos. Eu lembrei de uma aqui, vou contar rapidinho, depois eu vou contar aquela, dá tempo ainda. E eu fui levar a mocidade para congregar em São José do Rio Preto. Ali nós damos uma comunhão boa com os irmãos ali, tanto em São José do Rio Preto como ali em Bebedouro. Falei com o meu ancião na época, falei: nós vamos na reunião de mocidade. E depois a mocidade quer conhecer o Habibs, isso já faz bastante tempo que quer conhecer o Habibs, comeu uma esfirra lá, e nós vamos passar lá. Não, tudo bem. Deixei os pais tudo orientado, tudo conversado, banco com seguro, tudo organizadinho. Mas tinha um moço que de última hora ele me ligou e falou: irmão Daniel, eu não vou na lotação. Mas por que, irmão? Porque eu não tenho dinheiro para pagar. Falei: não, nós vamos dar um jeito aqui. Eu olhei e falei: não, pode ir que dá certo, mas os irmãos vão passar no Habibs e eu não tenho dinheiro para comprar o sagrado. Falei: Isaac, fica tranquilo. Peguei um cartão novinho de crédito, vai dar tudo certo, pode ficar em paz que Deus já preparou teu salgado, com o cartão no bolso aqui. E ficamos ali, o Isaac montou no carro com nós, na van, e fomos. Aquela alegria, a mocidade cantando, louvando a Deus na van. E congregamos na reunião da mocidade, o Senhor muito abençoou. Aí fomos congregar à noite numa determinada congregação ali. A igreja estava repleta, lotada assim também. E terminando aquele culto, eu ia saindo, o porteiro na comunhão me parou, falou: irmão, é o guia da van? Eu falei: sim, eu sou cooperador de jovens, estou junto com a mocidade. Ele pegou, parou e falou: irmão, não sei, irmão, mas o Senhor pôs no meu coração. Tá vendo aquele jovem ali? Contou o jovem que era o jovem que estava sem dinheiro para comprar um salgado no Habibs.
aquele jovem: o Senhor falou no meu coração que os irmãos vão passar para comer, para lanchar alguma coisa após o culto, e aquele jovem não tem dinheiro para pagar, mas o Senhor falou no meu coração: dá 10 reais para ele comprar salgado. Tá aqui, irmão. E jogou o dinheiro na mão. E eu falei: é obra, hein? É obra, hein? Ele falou: é obra, então Deus revelou, faz a vontade de Deus. Entreguei para ele, entreguei o dinheiro para o irmão. Ele falou assim: mas não tinha o dinheiro, não ia passar cartão. Eu falei: não, isso aqui não é meu, não, isso aqui Deus mandou te entregar. Deus fez essa obra com nós, irmãos, e o nome de Deus está sendo glorificado. Eu tive 2 dias aqui no Jardim Yara, junto com o irmão Júnior, com o irmão Diego. Nós posamos aqui na hospedagem aqui, os irmãos nos receberam muito bem, uma alegria, uma lasanha, só Deus, irmãos, que alegria. O irmão Júnior cozinha muito bem, viu? Tem que falar, irmão Júnior. Irmãos, e fomos muito bem recebidos. Quando nós vindo para cá, o Waze me mandou para outro lugar, nós viemos instalar uma escada aqui, nós se perdemos, irmãos, e para mandar entender, o caminhão chegou primeiro que nós se perdemos, chegamos 1 hora depois, e esses irmãos tirando sarro na gente ainda, mas chegamos tarde, mas chegamos, e irmãos, e chegamos cansados, deixamos o carro aí no estacionamento, os irmãos arrumou as camas, deixou tudo arrumadinho aqui, e tá aqui os 2 irmãos, o irmão Pedro e o irmão Vinícius, estava dormindo ali na entrada da hospedagem, ali no primeiro quarto, e meu irmão que testemunhou e o outro irmão meu, carnal também, estava dormindo ali junto, nós os 3, no mesmo quarto para frente. Irmãos, nós estávamos muito cansados, dormimos, pagamos, mas por volta das 2 horas da manhã, 1h30, 2 horas da manhã, entrou 2 moços no quarto, aqui no Yara. 2 moços entrou, e eu abri o olho assim, olhei para eles olharam para mim. Estamos contentes com a visita dos irmãos. Falei: louvado seja Deus, me saudou com a paz de Deus, nunca vi isso. Aí eu fiquei pensando ali, falei: mas como é que pode os irmãos deixar esses moços entrar aqui na hospedagem? A gente está com pijama, deitado aqui, dormindo, esses moços entram aqui, como é que pode? E esses 2 moços saíram, só falou que estava contente com a nossa visita, estava feliz, saudou e foi embora. Aquilo, eu fiquei com aquilo na cabeça, pensando: mas como é que pode os irmãos deixar? Quando acordamos de manhã, a primeira coisa que eu perguntei para os meus irmãos: o que é que esses 2 moços estavam fazendo aqui? Como é que pode os irmãos deixar esses 2 moços entrar aqui na hospedagem? Que moço? Você está delirando, não tinha moço aqui não, ninguém entrou aqui não. Fui falar com os 2 que estavam na porta do quarto: não, irmão, ninguém abriu a porta aqui não, ninguém entrou. Mas certo é que 2 moços vindo da parte de Deus foi nos visitar aqui no Yara, aqui nesse quarto. Estou aqui glorificando a Deus, que isso marcou nós, motivo de glorificar Deus, marcou. Toda honra e toda glória seja dada a Deus, irmãos, mas marcou a nossa vida, né? Depois eu falei com os irmãos: irmão, imagina, fica tudo trancado, tudo fechado aí, mas para anjo não tem tranca. Posso contar só mais uma, irmão? Eu vou encerrar, tá? Vou contar só mais uma, só o irmão falou 7h20, já passei 2 minutos. Irmãos, nós fazemos muito trabalho voluntário, como os irmãos disseram, nós fazemos muito trabalho com alegria de coração e de alma, com a prosperidade, pelo bem da obra de Deus, irmãos, né? E dou graças a Deus que Deus dá essa força para nós estar trabalhando. Nós estamos ali no Braz, Bom Diego testemunha, nós chegamos 2 horas da manhã, 7 horas estava de pé já fazendo aquele serviço, aquele trabalho de estrutura metálica. Mas, irmãos, o Senhor fez uma obra na cidade de Viradouro, e nós descobrimos um telhado de uma igreja lá, e para trocar as telhas Eternite por telha sanduíche, que estava com muito vazamento. Mas como tiramos as telhas, tirou tudo no muque, no caminhão muque, desceu tudo para o chão. Quando eu olhei, usei as tesouras daquele telhado, estava tudo arreado, tudo baixo. E a programação daquele trabalho era desmontar e já cobrir com a telha de sanduíche. Mas, irmãos, quando acabamos de tirar aquelas telhas, eu olhei e vi aquelas tesouras tudo afundadas. Falei para os irmãos: não, agora vai ter que arrumar. Começamos a ajustar aquelas tesouras. O primeiro dia, ajustando, o céu limpinho. No segundo dia, irmãos, que era para cobrir, e eu ainda não tinha conseguido, as tesouras não voltavam, e tinha que ir parafusando, chapeando elas, tudo de madeira, para voltar no lugar, para alinhar o telhado, alinhar aquelas terças do telhado. Irmãos, estava muito difícil, e começou a formar um tempo de chuva, e os irmãos não tinham se prevenido, não cobriu os bancos, não cobriu os ventiladores, porque o céu estava azul, tudo limpinho, e nós tínhamos falado: ó, nós alinhando, nós já vamos cobrir, já vai ficar tudo prontinho. Irmãos, certo é que começou a formar aquele tempo de chuva, vindo do norte, do sul, e formando, irmãos, e foi fechando na cidade de Viradouro, aquele tempo de chuva foi fechando, e chuva, irmãos, ali é perto de um rio chamado Rio Pardo, irmãos, e foi vindo aquela chuva forte, vindo, e tem um irmão ali que é o diácono, chama irmão Dinei,
Ele estava cortando o cabelo, preocupado, e aí chegou um cliente dele e falou: Dinei, tua igreja está tudo descoberta, e vem vindo chuva, está chovendo já no quarteirão de lá, vem vindo chuva, vai molhar tudo, vai estragar tudo dentro da igreja. E eu passei lá para ver, e a chuva está 2 quarteirão para lá chovendo, 2 quarteirão para lá chovendo, e não para de chover, vai molhar tudo. E eu não sabia disso, depois ele contou para nós. Mas irmãos, nós ali, irmãos, numa luta, erguendo aquelas tesouras, organizando para cobrir. Irmãos, certo é que Deus deu uma força, levantei em cima daquela tesoura e comecei a falar com Deus na comunhão. E tinha um irmão ali da administração, ali por nome de Isaac, ele vinha subindo na escada, e eu olhei para a chuva, nem vi ele, depois ele me falou, olhei para a chuva, falou: chuva, aqui é a casa do Senhor, aqui é a casa do Deus vivo, o Criador que te criou, e vai molhar tudo, vai estragar tudo. Então, o nome do Senhor Jesus, para aí, para aí, para aí, para aí. Santo é o nome do Senhor. Irmãos, e as palavras lindas de Deus, a chuva parou. Glória a Jesus. Chovia no quarteirão de lá, chovia no quarteirão de lá, do lado de lá e do lado de lá, e na igreja não choveu. Acabamos o serviço, choveu. Glória a Jesus nas alturas. Então, irmãos, isso ficou marcado para nós, porque toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus. Dou graças a Deus por tudo, trago a saudação de bebedouro da minha comum congregação Vila Major Cícero de Carvalho e levo dessa querida irmandade com a santa paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. O Senhor, hoje, visitando meu coração de contar uma obra para essa irmandade, agradeço ao Senhor, muita obra Deus fez no meio da mocidade, mas onde o Senhor coloca no meu coração, onde o Senhor nos pulsava para estar viajando para o estado de Rondônia, temos muitos parentes lá. Agradeço a Deus, nosso irmão Manuel, Luciano, naquela igreja de Porto Velho, Bolinho de Moura, primos do ministério. Agradeço ao Senhor que o Senhor nos salva grandemente. Eu agradeço a Deus que não tinha condição de ir. O Senhor criou o caminho, foi eu, minha esposa e minha filha, a Beatriz. Chegando naquele estado, o Senhor permitiu muitas visitas. Todos os dias eram em torno de 14 visitas que nós fazíamos. O Senhor abençoou grandemente. E um dia, uma segunda-feira, nós iríamos congregar no bairro por Jardim Planalto, em Bolinho de Moura. Meu primo disse assim: hoje você não vai congregar, mas você vai fazer uma visita. Eu falei: então tá bom. E ali eu pensei que era uma visita de algum irmão ou irmã, mas não era um parente deles mesmo, nosso irmão encarregado de orquestra, sua esposa, nosso irmão Olga. E nós entramos dentro daquela casa, observando eu que era uma visita de familiar, de conhecidos ali. Fiquei rasgando comigo, poderia vir depois do culto, congregar, a gente viaja, quer conhecer mais alguma irmandade. E ali, quando foi aquela visita andando, eu estava muito cansado, mencionei para o meu primo que queria ir embora. Ele disse: então vamos embora. A irmã Olga disse assim: não deixe uma oração nesta casa. E assim foi feito, irmãos. Eu bem cansado, às vezes a palavra se cumpre, há uma farta pisa em família, mas a família até uma amarga é doce. Quando nós estávamos cansados, para eu fazer uma oração rápida, vamos embora. E quando dobramos o joelho naquela oração, uma voz falou dentro de mim: meu servo, anuncia para a irmã Olga que é vida em tua vida e vida dentro do seu ventre. A irmã Olga, uma irmã alta, forte, uma gestação bonita. Aquela mulher andava de um lado para o outro na casa, carregando as coisas. Eu comecei a razoar comigo. Falei: isso é coisa da minha cabeça, senhor, irmão, Olga está sadia, não tem nada que desarrolhe a tua saúde, isso é coisa, eu estou cansado, não vou falar nada. E comecei a contestar com o Senhor, e a nossa intenção é levantar a oração, falar: Deus seja louvado. Mas quando levantamos, perguntamos para os irmãos e as irmãs que estavam lá se teria alguma coisa para passar, ninguém tinha nada. E assim, naquele momento, eu levantei minhas mãos quando fui encerrar aquela oração, saiu da minha boca essas palavras: irmão Olga, Deus manda te dizer que é vida em tua vida e vida dentro do seu ventre. Glória ao Senhor. Naquele momento, aquela mulher, irmão, foi tomada de uma vergonha. Ela saiu correndo na sala da casa, manifestando, todo mundo lá, deu um abraço no teu esposo, e a linguagem fluía na casa. Quem tinha linguagem manifestava, eu nem sei entender o que estava acontecendo, mas naquele momento encerrou aquela visita, saudamos, fomos embora. Isso era uma segunda-feira. Na quarta-feira, eu, após o culto, subi aí para Porto Velho, estava em Bolinho de Moura, e quando acabou o culto, lá com o mundo do meu primo, e minhas malas e minha esposa já estavam no carro dele, e ali a gente já ia para a rodoviária, 10h30, o ônibus sairia, e quando acabou o culto, nós entramos dentro do carro, estávamos indo para a rodoviária. O meu primo disse assim: Divago, quando você chegar em Porto Velho, na casa do tio Manuel, apresenta uma honra em oração. Eu falei: tá bom, vamos orar por ela, ela está gestante, e você não está sabendo o que está acontecendo. Eu falei: não sei o que ela tem, ela está dizendo
desenganada da medicina, ela não tem colo de útero, o filho está desenganado desde o segundo mês de gestação, então seria profunda, o médico disse que nem ela vive, nem a criança vai viver, a família prepara tudo, a família está triste, irmão, aquilo foi como uma pedra que foi lançada sobre a minha costa, eu subi provado com a do velho, aquilo não saía da minha mente, e antes de eu cochilar no ônibus, uma voz humana falou no meu ouvido dessa maneira, você viajou 3.000 quilômetros para morrer com uma profecia nesse estado, eu te mato aqui, glória ao Senhor, agradeço ao Senhor, eu cheguei em Porto Velho, não contei nada para o meu tio, ele tinha quebrado o braço, e ali nós chegamos na sua casa, e ali já começou, culto, visita, culto, glória ao Senhor, 10, 12, 14 visitas por dia, e um dia na outra semana, glória ao Senhor, eu cheguei, acordei cedo, 7h30 da manhã, que lá é bem quente, falei para minha esposa, daqui a pouco o irmão Fábio, o operador chega, e eu vou embora aí o máximo que eu puder, que eu não quero sair de casa hoje, eu estou cansado, aí eu pensei assim, o irmão Fábio bateu, buzinou no portão, vamos receber ele, e ali sentamos ali na frente da sala do meu tio, na cozinha, e começamos a contar obra, e começamos a contar um milagre, uma obra, e eu achando que eu estava na vantagem, falei, estou aqui, estou descansando, não vamos fazer visita, mas tudo era caminho de Deus, 11h30 da manhã, o telefone celular do meu tio toca, meu tio, o Tivago daí está assim, então vamos orar, pelo amor de Deus, o médico acabou de sair do quarto com a minha irmã, e disse que ela está desenganada, para preparar tudo, que nem ela vive, nem a criança vai viver, naquele momento o almoço estava pronto, o irmão Manuel, meu tio falou assim, vamos orar e apresentar o almoço é uma onda, e ali entramos no seu quarto para cumprir o que está escrito, guarda a câmera da tua casa que é o lugar da minha habitação, entramos dentro do quarto do ancião, e ali eu provado com aquilo na mente, eles não sabiam de nada, e eles queriam que eu abrisse oração, eu disse não, alguém disse assim, se é enviada de Deus nesse estado, abre oração, e quando abri oração pela fé, dobramos o joelho, eu comecei a clamar, o inimigo fazendo guerra na minha mente, eu vou contar do jeito que Deus fez naquela tarde, e quando eu estava de joelho fechado orando, o Senhor nos visitava, o Senhor dava graça de orar, de repente como se o teto estar aqui, eu vi na visão que Deus me dava, como se o teto do quarto do meu tio se abria como um voz com porta, um barulho de branco pousasse sobre a cama, e quando eu pesava sobre a cama, você dava de orar assim, anjo do Senhor que está no nosso meio, ouvindo a voz dessa oração, volta no reino da glória do nosso Deus ainda hoje, e pede autorização para Ele, para você voltar na terra, eu trabalho no centro cirúrgico, aonde a nova está, aonde não tiver vida, entra com vida, aonde a mão dele vai passar para a voz alcançar, a glória de Deus que está aqui também para solar, e começamos a sentir a glória de Deus, levantando o coração, a minha tia manifestava copiosamente e chorava, o meu tio chorando, manifestando, me abraçou e dizia, na glória a Deus, meu sobrinho, a sua tia tem 1 ano e 6 meses depressiva, tomando 14 tipos de remédio, ela não manifesta a presença, mas hoje Deus salvou ela na nossa casa, já tem glória, já o Fábio me chamou, vai ter uma visita para fazer, 3h30 da tarde, ali nós entramos no carro e a minha mente lá no centro cirúrgico, provado, angustiado, inimigo fazendo guerra, entramos dentro de uma casa, como as luzes acesas, as paredes claras, assim era aquela casa para ser, as luzes acesas, as paredes todas pintadas de branco, mas uma névoa negra sobre aquela casa, um peso muito grande, uma costura, a nossa alegria da presença de Deus. Entramos na casa saudando toda aquela família, e quando entramos, fomos orar, eu não abri oração, dobrei o meu joelho e comecei a conversar com Deus, pedindo a Ele misericórdia na vida da irmã Olga, e quando me dei por mim, aleluia, todos se calaram, achando que o meu clamor tinha se transformado em uma oração. Então ali eu continuei orando, e quando eu orava, logo o nome do Senhor, irmão, não estou tentando chamar, aleluia, e nem induzia ninguém da glória por anjo, mas é do jeito que Deus fez naquela tarde, eu vou contar, aleluia, eu de olhos fechados, orando o Senhor, eu vi um menino desse tamanho, o seu rosto brilhava bastante, mas o que me impactou naquele menino é que ele não entrava entre o quarto pelas portas, na visão que Deus me dava, o menino entrava de um cômodo por outro no meio das paredes, e ia visitando a casa, glória ao Senhor, anunciei a presença daquele anjo, e o Senhor me visitava dizendo, Senhor, quem é esse? Deus falou no meu coração, é o anjo do Penhor, quando ele entra numa casa, ele liberta, batiza com a promessa, arranca a depressão, faz milagre, e o meu nome é glorificado, anunciei a presença daquele anjo, a glória de Deus nos envolveu, levantamos oração, irmão, eu provado, querendo ir embora, ele ia pensando só na minha guerra, mas de
repente veio a filha da irmã me saudar, e quando ela veio me saudar, ela disse: a paz de Deus, irmão, Deus abençoe pela visita. Eu falei: amém, moça, você crê no dom de Deus? Ela disse: irmão, eu creio. Então volta lá e sauda tua mãe de novo com a santa paz de Deus. Irmãos, irmãs, eu não mandei a menina marchar, eu não mandei ela ficar em posição de sentido, mas quando eu disse isso, a menina ficou de costa para mim, bateu as duas mãos nas pernas e começou a bater a perna esquerda no chão, a perna direita, a esquerda. Quando chegou na frente da mãe, ela disse: mãe, em nome de Jesus, a paz de Deus, Deus batizou essa na hora. Eu mandei acreditar. Que a glória de Deus nos envolveu. Aí eu saímos daquela casa, bendito Senhor, ele pegou dentro do carro do irmão Pablo, ali eu sentado aqui no bolsinho vermelho dele, a minha esposa, a minha tia, o irmão Manuel, meu tio na frente, o irmão Pablo, o cooperador dirigindo, e de repente, próximo à casa do irmão Manuel, o telefone dele tocou, e quando tocou, ele: glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu, irmão, sem saber que glória era aquela, eu já estava tomando por Deus, comecei a manifestar no banco de trás, a minha tia manifestava, minha esposa chorava, meu pai manifestava, e quando ele encerrou a ligação, ele disse: meu sobrinho, pode manifestar mesmo, a irmã Olga está viva e a criança também está viva. O nome do Senhor, mas ele sentiu o Senhor colocando no telefone, o que aconteceu? Ele disse assim: estava me contando o que ali quando o médico entrou dentro do centro cirúrgico para fazer a cirurgia da irmã Olga, ele chamou a enfermeira-chefe, o anestesista, e disse: hoje, na vida dessa mulher, sua mão milagrosa de Deus pode operar o milagre. Quando terminou a cirurgia, ele deu um grito dentro daquele centro cirúrgico: hoje Deus passou nesse hospital. E a Kenânia já com mais de 12 anos viva, e o nome de Deus está sendo glorificado. Naquela visita que fizemos à tarde, nós sabíamos a situação da serva de Deus. Naquele ano, meu tio teve nas reuniões ministeriais, naquele ano vinha todos os anciãos quase, e ele veio na reunião, congregou na nossa comum, e testemunhou que aquela irmã, aproximadamente 3 anos depressiva, tomando mais de 16 tipos de remédios, síndrome do pânico, não tinha prazer em nada na vida. Naquele dia Deus libertou a irmã do completo. Eu estou feliz de estar aqui dentro dessa congregação. Eu sinto que Deus vai passar na vida de alguém. Quanto milagre Deus tem feito conosco, mas uma outra obra rapidinha. Aleluia, agradeço o Senhor, porque na época havia presídio, havia também culto de evangelização numa casa da nossa irmã Vera, uma mulher evangelista. Na casa dela, a cada quarto sábado de cada mês, segundo sábado, desculpa, acontecia esse culto de evangelização, e ela chamava muitas almas testemunhadas. Louvo e glorifico a Deus, que era em média de 40, 60, 70 almas testemunhadas todo dia naquele culto, todo esse dia de culto. E um dia não foi diferente. Entramos na casa da serva de Deus, era uma mesa de culto, e estávamos ali atendendo o culto. Na hora da palavra, Deus mandava a palavra, e tinha 2 moços, como as irmãs estão assim era a porta, e as irmãs estavam na cozinha, mas para os irmãos ficou mais para fora, e tinha 2 moços ali bem arrumados na porta daquela casa, e o Senhor apontou para eles e dizia: eu não os conheço, mas o Deus que vos trouxe dentro desta casa conhece vocês dentro do ventre da vossa mãe. E o Senhor manda pregar para vocês, se vocês acreditarem na pregação desta palavra. Eu vou limpar o nome de vocês do crime, vou limpar o sangue de vocês do tóxico, vou tirar vocês da deriva, aleluia, o nome do Senhor. Vou dar um lugar para você no meio da sociedade, e para provar que eu sou Deus, eu vou tirar uma carteira registrada, o nome de Deus será glorificado. Agradeço a Deus, irmão, passou aproximadamente uns 30 dias, foi passando na casa da irmã Vera para tomar um café, eu e minha esposa, e quando fomos lá, ela disse: entra rápido, eu tenho uma obra para vos contar. E quando entramos dentro da casa da serva de Deus, ela colocou o café para esquentar e disse: vocês sabem que Deus preparou aqui do lado, nós estamos construindo, o que Deus tem preparado, reformando, e nós compramos aqui alguns materiais de construção, e meu esposo veio receber esses dias os materiais de construção e estava errado, e ele tinha que sair para trabalhar à tarde. Ele virou para mim e disse: bem, cuidado, os moços que vêm entregar não tem um semblante muito legal, né? A gente acaba tendo esses sintomas, irmão, glória ao Senhor, de discriminação, mas a irmã Vera deu risada. Ela sempre estava dentro das comunidades em Carapicuíba,
Ela riu, e a segunda foi à tarde, por volta de 4 horas da tarde, vieram entregar os materiais. E quando chegaram, eram aqueles 2 moços que estavam congregados na tua casa. Ela chegou na porta, subindo as escadas, olhou pro portão e deu risada. Falou: eita, agora ficou fácil. Vocês vão entregar, já sabem onde entregou, depois volta para roubar. Eles: nada, que isso, irmão velho? Agora a gente é da mesma família que a irmã. Ela sempre entendeu, ela falou: porque eu sou livre, na minha família tem gente ruim que nem vocês assim não. Ele começou a dar risada, falou: irmã, não está entendendo? A irmã lembra o dia que a irmã entrou dentro da favela do Ariston, em Carapicuíba ali. Santo Deus. E disse para nós congregar na tua casa que o nome de Deus ia pregar a palavra. E se nós acreditássemos, Deus ia mudar a nossa vida. Ela falou: então, aquele dia ele pregou que se nós acreditássemos, Deus ia mudar a nossa vida. E contou para ela, glória ao Senhor, que eles estavam dentro daquele lugar, com o seu irmão com um cigarro de maconha na mão. E ele saiu de dentro e o irmão dele perguntou: você não está cansado dessa vida? Ele disse: eu estou cansado, mas vou fazer o quê? Ou é cadeia, ou é morte. Ele falou assim: você lembra que a irmã velha chamou nós para congregar? E aquele nome disse que se nós acreditássemos na palavra, ele ia dar uma carteira registrada, ia limpar nosso sangue e tirar nós dessa vida. Ele falou: essas coisas não acontecem com nós não. Ele falou: se não acontece, eu não sei. Mas eu estou com fé de vai sair andando procurar emprego. Eu comecei a abrir uma coisa no chão, pisou de cima, saiu andando a avenida, corrida Fernando de Carraro em Carapicuíba. Lá embaixo tem a de Carraro, lá tem a casa São Pedro de Material. Antigamente tinha a casa de materiais à direita. E eles começaram a andar, e quando subia aquela rua, aí tinha um senhor conversando junto com outro rapaz, eles viram de frente. Aquele senhor estendeu a mão e disse assim: espera só um pouco que eu quero falar com vocês dois. Eles falaram, ficaram ali esperando, o assunto nunca que acabava, ficaram ansioso e disse, mencionaram que ia embora antes aquele senhor falou: só mais um pouquinho, o assunto está terminando. Terminou o assunto, e quando acabou o assunto, virou para aqueles dois, você fez a seguinte pergunta: qual de vocês tem habilitação para caminhão? Um levantou a mão e disse: eu tenho. Glória ao Senhor. E você? Eu não tenho. Então você vai ser o motorista daquele caminhão e você vai ser o ajudante. Vocês creem nessas coisas? Um pouquinho, eu não perguntei nada para o senhor não me conhece. Ele disse: não precisa. O Deus que eu sirvo na congregação cristã no Brasil, eu quero vocês irem para cá, vou contratar vocês dois agora. Eu estou sentindo que vocês vão deixar congregar. Depois que nesse dia o serviço já está vindo, está fechando a boca do diabo na boca. Se você tiver pegado a boca, quando ele acabou toda sexta-feira na cidade, eles estão com o irmão Betânia, ancião naquele lugar. Foram embora para o norte de Minas e estão servindo a Deus, e o nome de Deus está sempre glorificado. Agradeço a Deus por muitas obras. Eu fiz essa irmandade no ministério, obrigado conosco no bairro do Larim, em Carapicuíba, nas reuniões de jovens 9h30 da manhã, os cultos segunda, quinta e domingo. Grande será a nossa alegria de vos receber. Por tudo e tudo, Deus seja louvado. Deus seja louvado. Sou grato a Deus pelo perdão dos meus pecados, a vida eterna nos céus que Deus me oferece. E for firme e fiel até o fim. Deus me chamou na minha mocidade com 22 anos de idade. Irmãos, preparou uma esposa e deu para nós um casal de filhos e netos. Agradeço a Deus por essa preparação. Irmãos, sou ali de Tarumã. Irmãos, à frente de Assis, 18 quilômetros, sentido Londrina, mas mesmo no estado de São Paulo. Nosso irmão Daniel já esteve naquela região e demais irmãos também. Irmãos, daquela irmandade e também de outras localidades por onde tem passado, eu trago e levo a saudação desta igreja com a paz de Deus. Amém. Eu agradeço a Deus, irmãos, nessa noite, irmãos, porque Deus me chamou, irmãos, eu era um crente que primeiro não gostava de dar glória, e quem me evangelizou, Deus mandou ele para Paraíba, para a cidade de Catolé do Rocha. Ele era evangelista, ele não sabia ler nem escrever, mas ele era um bom evangelista, e lá ele evangelizando um grande povo na época. O dia que teve a abertura da congregação, ele foi ordenado ancião. Eu fui visitar ele no ano de 2013, de 84, eu fui em 2013, na cidade de Cajazeira, onde estava centralizada, onde ele foi morar. Fui visitar já o nosso, já saudoso, Inocêncio Lopes. Irmãos, e ali fiquei ali, por 2 viagens que eu fiz, mas fiquei ali 12 dias em cada viagem que fui. Mas de uma das viagens que foi, a irmandade, presta atenção, eu não tenho dom de testemunhar não, eu vou tentar, porque testemunho tem que ser rápido. Irmãos, ele me chamou, me convidou para fazer uma visita para um moço que estava internado, perdeu a mente, tinha 6 meses que estava internado, tomando injeção para poder ficar normal, porque ele era agressivo.
Irmãos, eu fui com ele nesse hospital junto com o diácono, na época eu era cooperador de jovens e menores, no ano de 2013. E quando chegou lá, que veio trazendo esse moço, ele veio empurrando todo mundo e pessoas segurando-os, e o pai e a mãe não eram. Nosso irmão estava sentado esperando o filho para poder pelo menos ver, porque não tinha como conversar. Ele estava em outro mundo. Irmãos, e quando ele chegou perto de nós, ele gritava demais. Eu perguntei, irmão Inocêncio, qual que é o nome desse moço? Ele disse, chama William. Eu fiquei observando e o moço não parava de gritar. Eu falei, William, amanhã nós vamos na tua casa te visitar. O irmão Inocêncio, como um ancião da regional, já mais velho da região, ele segurou no meu braço. Falou, Fernandinho, você viu o que você fez? Falei, vi. E agora? Pedi perdão. Pedi perdão. Não, mas tem que ir. Carro tem que baixar ré. Pedi perdão. Aquele dia nós foi congregar, porque pegaram ele e levaram. Trancaram lá no quarto, ele gritando. E nós fomos congregar na central de Cajazeiras. O irmão Inocêncio pediu para atender o culto. Na época eu subi para atender. Nós somos às 9 da manhã, às 19h30 eu subi para atender o culto. Morto de vergonha. Mas quando eu subi aqui para falar Deus seja louvado, o William estava lá na orquestra com o violino, falando em língua. Quando terminou o culto, ele veio para o Inocêncio e falou, o que aconteceu? Ele falou, me levaram de volta, sentei na cama, minha mente voltou. O médico fez uma bateria de exame, não tem mais nada, estou liberto. Voltei da viagem, passou um tempo, liguei na Paraíba e o William prestou um concurso da prefeitura, passou em primeiro lugar. Deus preparou uma serva de Deus, se casou. E o William está aqui servindo a Deus e nos ajudando. Eu falei, e o pai e a mãe? Pela obra que Deus fez, Deus chamou os dois na graça. E nós estamos aqui agradecendo a Deus nessa noite. Numa viagem que... Irmão Daniel, pode contar, irmão Daniel? Eu falei para o irmão Daniel, pelo amor de Deus, irmão Daniel, ele por frente dos irmãos. Numa viagem que fiz até no norte de Minas, uma delas na cidade de Montes Claros, isso no ano de 2006, fui com meu pai, que hoje tem 87 anos, então eu sempre viajava com meu pai. E chegando em Montes Claros, chegamos numa casa de uns irmãos, somos bem recebidos, mas no manhã cedo do dia chegou um mocinho, e falou para o dono da casa, irmão, a minha mãe está chamando os irmãos lá. Aí nós fomos lá, chegando lá, a irmã falou, o único que eu quero é uma oração. Tá bom, vamos orar. Eu já era cooperador de jovens e menores, fui para o ano de 2000, eu fui cooperador de jovens e menores, e no 2006 eu estava lá com meu pai. E quando levantamos da oração, o meu pai, mas veja bem, uma casa muito grande, meu pai olhou num quarto, um quarto fechado com corrente e cadeado, eu nunca tinha visto aquilo. Meu pai falou, irmã, quem que está naquele quarto ali? Ela falou, é meu esposo. Mas por que, irmã? Porque meu esposo, irmão, ele é uma pessoa que não é mais normal. Os anciãos do diácono vêm aqui e dizem que ele não pode nem abrir para as pessoas entrar, é agressivo. E faz muito tempo que ele está lá, não tem luz, tem que ser escuro. E nós jogamos a comida, é como um animal. É uma coisa fora do normal, porque faz muito tempo que está aí. Meu pai disse para a irmã, eu queria entrar lá dentro. A irmã falou, não pode, irmão. Um dos filhos, bastante moço na casa, disse, mãe, os dois são de cabeça branca, são responsáveis. Entrega a chave para eles. Meu pai pegou a chave, eu fiquei de longe olhando. Meu pai foi lá, abriu aquele cadeado, tirou aquela corrente, abriu a porta. Um quarto escuro, eu fiquei olhando. Meu pai entrou, ficou de 4 a 5 minutos, não sei. Ficou um tempo lá, ninguém ouvia nada. Quando meu pai saiu daquele quarto, com a mão no ombro, que o cabelo estava no meio das costas, a barba vinha aqui. Meu pai entrou, falou, irmã, onde que tem um banheiro na casa? Ela falou, foi lá, deu banho naquele homem, pediu roupa, vestiu roupa. Meu pai saiu com aquele homem para fora. Meu pai cortou a barba daquele homem, cortou o cabelo, levei no mesmo dia do batismo, Deus chamou na graça. Deus preparou uma viagem que fiz até o norte de Mato Grosso, em São José dos Quatro Mares, acima de Cuiabá. Eu fui com os irmãos e chegando lá, na época, o cooperador de jovem estava lá junto com os irmãos. E o ancião, na época, nosso irmão, falou, irmão, a cidade está na vossa mão, pode visitar. E começamos a visitar. Eu gosto muito de visitar. Eu gosto muito de visitar, sim. Não tenho não, mas gosto. E visita um, e visita outro e tal. Enfim, chegamos numa casa, eu vi um moço sentado numa cadeira de balanço, uma cadeira muito grande de madeira. E ele estava todo quebrado da cabeça aos pés. A mocidade, preste atenção. Presta atenção, os filhos que não é batizados. E ele estava lá sentado, estava com sonda no nariz, estava com traque e estava todo engessado. Perguntamos para nossa irmã, quem é o seu filho? Sim, qual que é o nome? Ítalo. O que aconteceu? Sempre congregou, mas quando completou 18 anos, falou que queria aproveitar o mundo e não ia batizar. E começou a seguir rodeio junto com os companheiros e numa madrugada ele vinha vindo. E de repente ele se perdeu na madrugada, bateu o carro no bico de uma ponte, caiu lá embaixo nas pedras, se estilhaçaram. E a situação dele é hoje, essa, está todo quebrado, tudo que o irmão vê tem quebradura, da cabeça até os pés, ele vai vegetar até a morte, o médico falou que não tem condição. Então meu filho é uma bomba relógio dentro da casa e nós aguardando a morte. Tá bom então, irmão.
Cheguei perto dele e falei para ele, e agora? Falei o nome dele, falou que era Ítalo. Falei, e agora, Ítalo? O que você espera da tua vida? Tamparam aqui a traque para poder falar, e ele disse, eu quero batizar. Você quer batizar? Quero batizar. Olhei, falei, mas irmã falou, irmão, não pode mexer, mas se quiser levar, nós não põe a mão. Procurei os irmãos, na época que conversei com os irmãos, o irmão falou, Fernandinho, como que nós vamos levar esse moço para batizar? Isso aí é uma bomba relógio, mexeu, estralou, parou. Falei, irmão, mas se encostar a caminhonete, lá, pegar a cadeira, com toda a aparelhagem, colocar em cima, levar na igreja, passar pelo corredor, dar uma afastadinha, passar por cima e levar no tanque, será que não dá para batizar? Os irmãos falaram, se a família aceitar, a família aceitou, levou o Ítalo na caminhonete, do jeito que estava na cadeira, fez esse procedimento, batizou, desceu da mesma forma e tal, e voltou e tal. Um tempo depois ligamos lá, no norte do Mato Grosso, e o Ítalo está andando, está falando, está congregando e está dando glória, liberto. Deus preparou de fazer uma... Não, meu Deus do céu, Daniel. Deus preparou numa viagem que fiz com os irmãos que me convidaram para ir a uma cidade que eu não conhecia na época, nos anos 90, se não me falha a mente, nos anos 90. E chegamos nessa cidade, irmãos, chegamos numa ilha passando a pé, às 6 horas da manhã, irmãos, e vimos um homem chorando em lágrimas. Cumprimentamos, ele respondeu, perguntamos o que aconteceu. Ele disse, eu sou um homem infeliz, a minha vida acabou. Essa noite eu ia ceifar a minha vida. Coloquei uma mesa e uma cadeira e tem uma corda amarrada no quarto. Mas uma voz soou dentro de mim, não tira a tua vida, quem tira a sua própria vida nunca vê a minha face como ela é. E eu vim aqui para fora e tem lágrima, amanheci o dia. Chamou nós para dentro, entramos. E como começamos a conversar dentro da Sagrada Escritura no Evangelho. O irmão começou a chorar, a esposa veio e sentou no chão. Quem foi pro Nordeste sabe o que eu estou falando. Um vestido branco, um rosário no pescoço e aquele pano na cabeça. Ela sentou no chão e olhava para mim. Ela tremia de ódio. E aquele dia ele chorava muito e dizia, eu quero ser crente dessa igreja, eu preciso ser crente. Hoje eu encontrei o que eu não tinha encontrado. A palavra de Deus chegou dentro de mim. Foi levado, irmãos, para o batismo, para ser batizado. Mas antes de nós sair da casa, ele disse que queria oração. Ela levantou, foi para a cozinha, ficou lá, mas estava muito nervosa. E nós ali conversando e depois oramos e ela não voltava. Vamos para o batismo, Deus chamou na graça, voltamos embora, 30 dias depois voltamos lá. A mulher estava nos esperando. Falou, você voltou aqui, Fernandinho? Nós vamos visitar o seu esposo, porque não é só evangelizar, tem que também visitar. E ela falou assim, mas você veio por minha causa. Eu falei, não senhora, eu vim visitar o seu esposo. Ele está aqui, pode entrar, pode conversar com ele, mas eu tenho uma conversa com você. Entramos para dentro, conversamos com ele, ele muito feliz pela obra que Deus fez. E de repente eu falei, o que a senhora deseja falar comigo? Ela falou assim, vocês começaram a falar para o meu esposo. Aqui umas conversas aquele dia eu não gostei, porque eu sou a pior feiticeira que tem na cidade. Eu nunca fiz um serviço para dar errado, mas eu fiz para esse homem, e ele, antes que ele tirasse a vida, vocês chegaram aqui e falaram de Jesus Cristo, falou da salvação, e eu fui ficando indignado, olhando para você, eu tremia de ódio. Eu fui para a cozinha, coloquei uma água para ferver, para jogar nas tuas costas, porque crente tem que morrer queimado. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, vocês orou, ele pediu batismo, vocês conversou e a água não esquentou, como que faz para batizar? Calamanaia. Deus preparou, irmãos. Eu tive congregado na cidade de Marília também, há muitos anos atrás, no tempo do saudoso irmão Luiz Amorim. A gente tem que falar o nome e falar as referências que tem que ser certo. Eu sou assim. Vamos. Irmãos, e congregado na reunião da mocidade, Deus mandou a palavra, fui demoniado em Gadareno, eu guardo muito palavra, 30, 35 anos, eu guardo no lugar, como foi pregado, eu guardo aqui, ó. Apesar o cabelo tá branco, mas, irmãos, e o saudoso irmão Luiz Amorim pregou essa palavra, e aquilo foi uma flecha, que entrou dentro de mim. Poucos dias depois eu estava na minha casa, chegou um irmão, e falou, irmão Fernandinho, nós precisamos descer no Paraná, acho que nós temos uma viagem para fazer. Eu falei, mas onde que é? Ele falou, não, vou te falar. Naquela época, quando os irmãos me chamavam, eu já pegava a Bíblia na mão. Eu não tenho nada para evangelizar, mas gostava de andar com a Bíblia onde eu ia. Ela estava aqui. E fomos na época, chegamos na cidade, descemos na rodoviária e começamos a andar. Toda cidade pequena, o cemitério é fora da cidade. E nós começamos a andar e eu seguindo aquele irmão. Acabou a cidadezinha, era pequena. Eu falei, onde você vai? Ele falou, me siga. Quando eu olhei, eu vi o cemitério, que estava um pouco mais afastado. Mas irmão, o que você fazia aqui? Ele falou, me siga. Quando ele abriu o portão, eu vi o coveiro lá no cemitério. Eu falei, hoje o coveiro vai ser evangelizado. Passou pelo coveiro e não falou nada. Falei, irmão, o que você vai fazer aqui? Por favor, me siga. Lá no canto do cemitério, uma tumba. Isso é para quem crê, viu, irmão?
Ele chegou e falou, aqui está o problema, aqui nós precisamos conversar. Falei, o que está acontecendo? Ele falou, dá uma olhada aqui por trás dessa tumba. Do mesmo tamanho que era a tumba, ali tinha um buraco e tinha um moço que vivia dormindo ali dentro. E ele entrava deitado e saía deitado. Ele saiu deitado, cabelo crescido, barba crescida, as unhas crescidas, todo sujo, a cinza, segurando estilhaço de pano. Ele sentou na tumba e falou, teu nome é Fernandes. E o povo te chama de Fernandinho. Não tenho muita conversa porque eu tenho que dormir. Deus me levou na reunião da mocidade na hora. Olhei para ele e falei, o teu nome, não quero vulgo, tem que ser nome. Ele falou o nome. Eu disse, o Senhor Jesus, na trajetória e caminhada na terra, passou em diversos lugares, muita obra foi feita. Um dia passando na província dos Gadarenos, onde tinha um menino que um dia, uma criança que um dia passou a ser moço. E alguma coisa oposta o tomou, os pais não aguentou, ele saiu de casa e foi morar no meio do mato. E quando o Senhor Jesus chegou, ele foi de encontro e disse, Jesus, filho de Davi, o que tenho eu contigo, Raul, que não me perturbe, não me importuna, coisa assim. O Senhor Jesus abriu a boca, foi lançado uma ordem, aquela legião saiu, entrou numa vara de porcos, e caiu no despenhadeiro e morreu todo aqueles porcos. E hoje, o Senhor Jesus mandou nós aqui. Para te anunciar que o teu pai está com saudade, a tua mãe está chorando, que um dia você viveu na casa, mas você abandonou, só anda de noite, não anda de dia. A cidade tem medo de você. Mas hoje o Senhor, por uma ordem do céu, vai mandar a legião de demônio embora, vai te colocar em liberdade e vai levar você na tua casa. Ficou liberto na hora, procurou uma casa, a família, nossos irmãos, nós estamos dando glória aqui hoje. Deus preparou, eu não tenho dom de contar a obra, já falei para os irmãos. Deus preparou, irmãos, assim que Deus me chamou na graça, eu assumi uma responsabilidade no serviço onde eu trabalhava. Eu vou contar essa obra aqui, meu menino está aqui, fala menino, 34 anos, menino, fala menino. Ele falou, pai, conta aquilo que aconteceu na vida do senhor naquela época. Quando eu comecei, entrei no serviço de trabalho, eu sempre fui da lavoura. Se perguntar de lavoura, eu entendi tudo, de mais nada. E eu trabalhando na lavoura, eu trabalhava com 280 funcionários todo dia, 365 dias no ano. Mas naquela época eu não era batizado, era solteiro. E as gerências falou para mim, olha, você vai assumir toda essa responsabilidade, está tudo na tua mão. Mas eu jogava futebol, fumava 40 cigarros por dia com 20 anos de idade. E era um motoqueiro que dava trabalho na região inteira. Jogava futebol, gostava, com a chuteira na mão. Mas um dia, quando o servo de Deus chegou em mim, anunciou o evangelho. Eu peguei, irmãos, no batismo, Deus me libertou de tudo nas águas. Eu cheguei no serviço e falei, São Antônio, a partir de hoje, eu vou fazer todas as minhas obrigações. Mas não fumo mais, não jogo mais futebol, não participo de danceteria e não ando mais com esse povo. O senhor me perdoa que agora mudou a minha vida. Ele falou, ah, é? Eu falei, é. Ele criou um ódio. Deus preparou, comecei a namorar, aqui é minha esposa hoje. Irmão, 6 meses depois eu estava casado. Meu sogro, antigo na graça, minha sogra também. Irmãos, e aquele homem cada dia mais irado comigo, e eu não percebia. Um dia ele falou, Fernandinho, chama toda a fiscalização, que eu tenho uma ordem para passar. Chamei a fiscalização, e ele disse assim, eu quero amanhã de todos uma camisa nova que nunca foi usada. Tem que comprar hoje e trazer amanhã, e eu vou levar numa benzedeira porque as coisas não estão boas. Eu dei a ordem. Falei, o senhor Antônio falou que é para trazer todos uma camisa nova, tem que comprar hoje, que ele vai levar amanhã numa benzedeira. E eu não vou trazer porque eu sou crente, quem serve a Deus não manda roupa nesse lugar. Ele olhou para mim e falou, você vai trazer, porque você não é melhor do que ninguém. O alvo, na verdade, era eu. E um dos meus amigos bateu a mão nas minhas costas e falou, pode deixar, eu trago 2. Eu trago uma para mim e outra para você. Eu falei, você não vai trazer não. Ele falou, vou trazer. No outro dia, irmãos, aí ele encostou a caminhonete. Irmãos, e foram colocando o povo, as camisas bem em caixa, né? Colocando as caixas das camisas no capô da caminhonete. E o Marcílio, muito amigo meu, trouxe 2. E colocou também ali. Ele disse, escreve o nome de cada um de vocês nessas caixas que eu preciso levar. E o Marcílio colocou o nome dele, um nome na outra, o meu nome. E os demais colocaram o nome daquele homem, foi embora. Trabalhei o dia inteiro, eu não enxergava os 280 funcionários, eu chorava. Crente novo na graça. Nos anos 80, um desespero, uma prova de fogo, eu não sabia o que eu fazia da minha vida. Mas quando eu cheguei em casa, era mandado de presta atenção. Está lá até hoje a casa. Eu morava no fundo e meu pai sempre morou na frente. E tinha um corredor, portão, corredor, porta da cozinha lá onde eu morava. Depois que eu cheguei em casa à tarde, irmãos, o homem chegou e parou lá e bateu palma para buscar a camisa que estava na mão dele. Meu pai sempre teve um cachorrinho pequeno, vira-lata, mas não, o cachorro para latir dava trabalho. Ficava quietinho lá. Mas aquele dia, irmão, eu saí tremo, a minha esposa falou, você tem que ir lá, conversa, fala alguma coisa. Quando eu fui chegando lá,
Irmãos, tremo, o cachorro passou na minha frente. A Irmandade, presta atenção, o cachorro passou na minha frente, bem arrepiado, eu olhava no cachorro. Quando eu abri o portão, o cachorro avançou na onde estava a camisa, tomou da mão do homem e rasgou a camisa inteirinha. O homem voltou irado. No outro dia fui trabalhar sabendo que eu ia ser dispensado. Mas quando ele encostou a caminhonete no serviço, falou: quero conversar com todos vocês. Ele falava a cada um uma coisa. A mulher falou isso de você, falou isso de você, isso de você. Foi falando, e eu baixei a cabeça. Quando chegou no meu nome, ele disse assim: a mulher pegou uma camisa, uma caixa, estava escrito Fernando, e ela disse: seu Antônio, esse rapaz é crente. E tem alguém que não dá valor dessa graça ainda, viu, irmão? Esse rapaz é crente, ele está todo dia na igreja. O senhor quer ter paz na vida? Nunca põe a mão nesse rapaz. Trabalhei 35 anos, 6 meses no mesmo emprego, saí aposentado e estou dando glória aqui hoje. Vale a pena ou não servir a Deus, irmão? Ora a Deus por nós. Precisamos de oração, viu? Eu estou aqui, mas estou de perna bamba. Eu falei para os irmãos, meu Deus do céu, mas vai mandar de orar a Deus para nós, que, irmãos, novo no ministério. Irmãos, até quando saímos aí, eu falo para mim: toma cuidado, aonde você passa, toma cuidado, viu? Eu falei: tá, vamos aí, ó. A gente tem que tomar cuidado. Mas estou feliz, contente, irmãos. Eu vim de Novo Horizonte para cá com alegria. Meu filho me convidou. Falei: olha, eu nunca congreguei no São José do Rio Preto. O Tecão, ele sempre fala para mim que ele sempre está aqui, somos da mesma região. Mas eu estou contente com essa preparação. E Deus é maravilhoso. E eu estava atendendo um culto junto com o Moisés, estava lá, junto com ele. E levantou uma irmã. A Irmandade, presta atenção, o que é essa obra? A irmã levantou para agradecer a Deus e disse assim, que na noite ela teve uma revelação com um endereço e um número de uma casa. E ela acordou no amanhecer do dia. Ela ligou para as companheiras, aí já deu para perceber. Ligou para as companheiras e as companheiras falou: vamos fazer o que Deus te mandou. Se Deus te mostrou o endereço, é uma necessidade. Quando ela entrou no supermercado, o mesmo Deus falou com ela: compra de segunda e nada de primeira. Nada de primeira, tudo de segunda, tudo do mais barato. Entrou no mercado e falou: irmã, só coisa do mais barato, tudo de segunda, tudo. Pronto. Quando foi saindo no supermercado, uma lojinha de 10 reais, aquela voz foi e falou: vê um vestidinho de 10 reais, compra, manda embrulhar na tua bolsa. Lá comprou, colocou o endereço no GPS e saiu dentro de Sorocaba. Foi parar em um condomínio dos mais ricos. As irmãs falaram: nós erramos. Uma compra de segunda, tudo, um vestido de 10 reais e nós num lugar desse. Foi lá e foi perguntar para o porteiro. Ele falou: vocês é da congregação? Somos, então a paz de Deus. A casa que vocês vai é aqui mesmo, mas é o dono de uma agência de carro muito famosa, muito rico. Nosso irmão. Falou: o quê? Falou: ei, pode entrar, é aqui. Chegou lá, acionou a campainha, saiu uma irmã. Que saudou? Pode entrar. Entrou, colocou uma mesa e colocou de tudo na mesa. As irmãs tomando café, comendo do bom e do melhor, e trêmula, não sabia o que fazia. Mas de repente chegou o nosso irmão, saudou as irmãs, e falou: já que vocês vieram aqui, vamos fazer uma oração. Foi feita uma oração. A dona da casa disse assim: irmã, o que vocês vieram fazer aqui? Uma delas falou: nós não vamos falar, nós vamos fazer. Foi no carro e pegou a compra, tudo de segunda, e colocou naquela mesa. A dona da casa começou a falar em língua. Elas falaram: por que a irmã está chorando? Estou chorando porque não preciso de nada. Sempre vejo falar da coleta do menos favorecido. Eu fiz uma oração e falei com Deus: se essa obra é verdadeira, que eu não preciso de nada, mas tem que se mandar a obra da piedade, com tudo de segunda numa casa rica. Quando as irmãs foram saindo, pegou um corredor lateral da casa, um quarto, porta toda de vidro, e uma moça lá dentro, e a moça estava se batendo, ia para lá e para cá. Uma irmã falou: quem que é aquela moça? É a nossa filha. O que está acontecendo? Depressão. Mas quanto tempo faz? Ela tinha 14 anos, hoje ela tem mais de 20. E irmã, não tem o que fazer. Dinheiro nós temos, mas nada pode fazer. A irmã falou: posso entrar e dar um abraço nela? Hoje Deus vai aumentar a fé de alguém aqui hoje. Eu estou com a fé aqui hoje nessa igreja, irmão. Falou: irmã, ela é agressiva, ela vai te arranhar inteira. Abre a porta.
Quando abriu a porta, a irmã foi em direção a ela e chegou perto dela: filha, eu queria te dar um abraço e um presente. A moça parou e falou: um abraço? Um presente? Pode. Abraçou a moça, tirou da bolsa aquele vestido de 10 reais, falou: filha, veste o vestido, vestiu, Deus libertou na hora. Quer ganhar tempo, né? Louvado seja Deus. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus pelo perdão dos meus pecados, pela coroa da vida eterna, com glória no céu, se for firme e fiel a Deus. Agradeço a Deus pelo cargo que o Senhor entregou nas minhas mãos, pela promessa, por todas as bênçãos que o Senhor tem feito na minha vida. Nessa noite eu louvo e glorifico a Deus, que hoje na pia da minha casa o Senhor me fez lembrar em rápidas palavras de uma obra que o Senhor fez há 5 anos atrás, porquanto nós estávamos numa necessidade muito grande de material, faltava o emprego, faltava o dinheiro do aluguel, faltava a parte de suprir a necessidade. E naquele dia o Senhor entrou com poder e glória. De 5 anos para cá, aquele espírito da miséria nunca mais entrou dentro da minha casa. Aleluia. O Senhor tem nos guardado, tem nos sustentado, tem sido nosso aluguel, a nossa água, a nossa luz. Eu louvo e glorifico a Deus também, que há mais ou menos de 1 ano atrás o Senhor tem feito uma obra na vida do meu tio, tem chamado ele nessa graça. Ele tinha uma doença incurável, há mais de 10 anos lutava contra ela, uma doença que ele contraiu no mundo, mas eu louvo e glorifico a Deus que um dia indo visitá-lo, o Senhor dava de falar para ele que o mundo não tinha nada para oferecer, que ele fizesse um concerto com Deus e que o nome de Deus ia ser glorificado. E assim foi feito, teve visita, e aí ele obedeceu a Deus. O Senhor fez uma obra, o Senhor chamou ele nas águas do batismo, ele tomou Santa Ceia esse ano conosco, e há mais ou menos há 25 dias atrás o Senhor recolheu ele para o seu reino de glória. E eu louvo e glorifico a Deus que a palavra do funeral foi cântico de vitória, e o servo de Deus dizia: cântico de vitória. Eu nunca preguei uma palavra dessa forma num funeral, mas é o cântico de vitória de uma alma que cantou e não conseguiu a cura da carne aqui na terra, mas conseguiu o maior milagre, que foi salvar a sua alma também. E naquele mesmo dia Deus tomava o seu servo e ele dizia: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. E quantas das vezes o Senhor tomou o seu filho diante desse púlpito, e ele dizia que para muitos aquilo já era um jargão, mas para mim era o sinal. Todas as vezes que eu adentrava, entrei numa cova espiritual durante todo esse ano. O adversário combateu muito a minha alma, adentrou dentro da nossa casa, tentou destruir o meu casamento, mas eu louvo e glorifico a Deus que hoje, diante da igreja, eu piso na cabeça do adversário, dizendo que o Senhor reconstituiu, o Senhor restituiu, que o Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso, e que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e graças ao bom Deus nós não fomos atingidos. Agradeço a Deus por tudo, pago os meus votos diante de Deus. Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Agradeço ao Senhor pelo perdão dos meus pecados, pela coroa de vida eterna que o Senhor me oferece no céu, permanecendo uma filha firme e fiel até o último dia da minha vida. Agradeço a Deus pelo esposo, pelas 2 filhinhas e pelo filhinho que o Senhor tem nos preparado, o qual tem sido a alegria do nosso lar. Glória ao nome santo do Senhor. A Irmandade me perdoa, mas não poderia hoje deixar de levantar e glorificar a Deus. Glória ao nome santo do Senhor, porque este ano nós passamos muita prova. Glória ao nome santo do Senhor, de enfermidade com os meus filhos, enfermidade do meu menininho de 7 anos. Ele estava de 5 para 6 anos, a Irmandade me perdoa, não sinto de contar. Ele estava de 5 para 6 anos, glória ao nome santo do Senhor. Começou a aparecer uma enfermidade no seu estômago, santo é o Senhor. E aquela criança não comia, aquela criança passou meses não comendo, santo é o Senhor. Só tomava Gatorade. Uma criança que comia de tudo, glória ao nome santo do Senhor, de repente parou de comer. E grande era a pressão da nossa alma, santo é o Senhor. Pedi a oração com alguns amigos de nós que nós temos aqui em São Paulo, santo é o Senhor. Pedimos oração onde íamos congregar, glória ao nome santo do Senhor. Mas muito era a tristeza da nossa alma de ver aquela criança desse jeito, santo é o Senhor. Mas eu agradeço a Deus, Irmandade, que foi uns 3 meses assim, essa criança assim. Depois, glória ao nome santo do Senhor, nós orava de madrugada, glória ao nome santo do Senhor. E essa criança foi melhorando, glória ao nome santo do Senhor, ficou bem. Mas passou-se um tempo, voltou muito forte, santo é o Senhor, que foi este ano, santo é o Senhor. Essa criança parou de comer novamente, fazer um tratamento, glória ao nome santo do Senhor. E essa criança olhava para mim, ficou bem magrinho, falava assim: mamãe, faz alguma coisa por mim, santo é o Senhor, glória ao nome santo do Senhor. E nós orávamos, falava: Senhor, faz uma obra na vida dessa criança, glória ao nome santo do Senhor. A Irmandade chegou um dia, resumindo bastante, chegou uma irmã na minha casa, falou: Dani, vamos fazer uma visita? Eu na hora falei: vamos, mas depois eu arrependi de ter falado que ia, porque a prova era muito grande. Eu falei: como que eu vou fazer uma visita nessa prova? Glória ao nome santo do Senhor. De repente o meu menininho ouviu, santo é o Senhor, e disse assim para mim: vamos, mamãe, que através dessa visita Deus vai me libertar. Glória ao nome santo do Senhor. Aí eu peguei, nós fomos, o Senhor preparou, nós fomos. Chegando lá, Deus tomando um vaso seu, glória ao nome santo do Senhor, falou assim: você crê, mãe, que em 7 dias Deus vai libertar o seu filho? Glória ao nome santo do Senhor. E aquela criança reclamava 24
dificuldades têm passado, mas eu agradeço a Deus que em tudo o Senhor tem nos ensinado e tem nos dado a vitória. Sou ali de Arceburgo, ao meu regresso, desejo levar as vossas saudações com a santa paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus por tudo, só o seu nome esteja hoje eternamente louvado. Amém. Irmandade, embora o horário passou, mas o Senhor prepara que hoje está congregado conosco o nosso irmão Paulinho. Irmão Paulinho, Deus chamou ele na mocidade dele aqui no Iara, foi auxiliar de jovens junto com a sua esposa e atendeu os cultos familiares aqui. O Senhor abençoou muito esse casal com seus filhos e eles foram para a cidade de Lambari. E lá Deus vem fazendo uma obra bonita. E o Senhor colocou ele no ministério da palavra, de cooperador de jovens e menores. E é o primeiro culto que o irmão congrega aqui após o Senhor te pôr no ministério. Então vem, irmão, salve a irmandade e leva a saudação. Deus seja louvado. Eu agradeço a Deus pelo perdão dos meus pecados, pela coroa de vida eterna que o Senhor me oferece se eu for um filho firme e fiel. Eu graças a Deus pela esposa, pelo casal de filhos, pelo lar de paz que o Senhor tem nos abençoado. Eu graças a Deus também por todos os bens que eu tenho alcançado das mãos de Deus, por também glorificar a Deus, que foi um ano difícil, um ano de luta, um ano de muita provação. Como nós já ouvimos muitas obras nesse sentido, que se nós chegamos até aqui é por causa da misericórdia de Deus. Não tenho palavras para agradecer a Deus. O adversário também tem se levantado com grande força, mas maior é Deus e a palavra de Deus que tem nos sustentado. Esse ano agora se completou 4 anos que Deus preparou que a gente mudamos para aquela cidade. Chegamos lá sem saber o que fazer, sem condição nenhuma, também sem conhecer ninguém, não sabia nem onde a gente ia congregar, não sabia onde tinha congregação lá. Na nossa mente nós ia fazer congregação na Central, que era o lugar que a gente sabia, mas Deus preparou a casinha para nós, perto, ficamos sabendo depois que tinha uma congregação lá, e começamos a congregar, com o tempo fomos conhecendo a Irmandade, o Senhor foi fazendo muitas obras. Depois de 3 anos colocou a minha esposa na obra da Piedade, meu filho como auxiliar de jovens, faz 1 mês também que o Senhor preparou a oficialização dele também, já pode tocar aonde o Senhor preparar dele ir. Teve um dia também lá que numa busca de dons, ele do meu lado, eu comecei a ver que ele começou a sentir a virtude, começava a tremer no banco ali do meu lado, dando glória, glória, e eu tive o privilégio de ver o Senhor selando meu filho do meu lado. E no mês de junho agora, os irmãos oraram e o Senhor confirmou para o Ministério de Cooperador de Jovens e Menores, ali no bairro do Recanto da Serra, em Lambari. Convido o Ministério, a Irmandade, que quando preparar de ir para aquela região, o sul de Minas, para nós vai ser um prazer e alegria receber toda a Irmandade. Trouxe a saudação e gostaria de levar a saudação para saudar a mocidade, as crianças e a Irmandade com a santa paz de Deus. Deus seja louvado. Amém. Louvado seja Deus. Diga os nossos corações o Espírito Santo, irmãos. Glória a Deus. Ele conhece, irmãos, a nossa mente, conhece o nosso coração. Glória ao nome do Senhor. E diante da presença de Deus, tudo aqui é patente aos seus santos olhos. Nós vemos aqui, irmãos, aproximadamente 535 anos antes de Cristo, aconteceu isso, irmãos. E aqui vem a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, irmãos, porque o povo estava numa inércia, parado, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Havia um desânimo, bendito seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, glória a Deus, de tempo em tempo, não é isso, o Senhor faz um movimento, como no passado também, irmãos, o Senhor fez esse movimento. Irmãos, veio a palavra do Senhor, glória a Deus, e foi pregada a palavra de Deus, irmãos. Então Ageu repreende o povo por causa de sua inércia e o exorta a reedificar o templo. O que Deus está querendo dizer para todos nós aqui, irmãos? Deus não quer ver nenhum crente parado.
Glória a Deus. Até o corpo humano, quando ele para, irmãos, glória ao nome do Senhor. Se você não anda, se você não exercita, irmãos, não é isso? Os nervos vai atrofiando, glória ao nome do Senhor. O ser humano tem que estar em movimento, glória ao nome do Senhor. Materialmente falando, mas e no espírito, irmão, é a mesma coisa. Aleluia. Tem crente, irmão, parado na inércia, esperando, com as mãos abertas, vai cair tudo do céu, irmãos. Irmãos, se nós não fizermos a nossa parte, irmãos, glória a Deus, o Senhor está fazendo a dele todos os dias, irmão. Agora tem coisas que compete a nós fazer, irmãos. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor olhou, o Espírito Santo investigou todos os corações. Tem crente parado. Tem crente, irmãos, que não serve a Deus, congrega de vez em quando. Tanto faz, tanto fez. Não tem fome espiritual. Glória ao nome do Senhor. Tem crente, irmão, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Que o Senhor mostra, o Senhor dá uma revelação, irmão. Não é isso que o Senhor manda abrir a boca, manda anunciar a graça, irmão. Glória ao nome do Senhor. Irmão, não tem vergonha de abrir a boca. Tem crente que tem vergonha de dar glória a Deus, irmãos. Está na inércia. Glória ao nome do Senhor. O Senhor deu o dom está no coração, não ora na igreja. O Senhor visita, o Senhor pulsa no coração, o Senhor traz uma obra, um milagre, irmão, mas ele fica travado, irmãos. Não tem força. Está na inércia, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, eu não premeditei nada, mas a revelação desceu dos céus. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor, irmãos, vai falar uma coisa aqui com nós, irmãos. Glória a Deus. O Senhor fez tanto por nós. Mandou o seu Filho morrer no madeiro da cruz. Perdoou os nossos pecados. Aleluia. Pagou a nossa conta que era impagável. Glória ao nome do Senhor. Nos vestiu com as vestes da salvação. Colocou o penhor do Espírito Santo dentro de nós. Selou, irmãos, muitos com a promessa do Espírito Santo. Alamaia, Jesus. E quantos dons, variedades de dons foram dispensados, irmão, como dádivas. Glória ao nome do Senhor. O Senhor abençoa o seu povo, irmão. Mas diz que a alma farta, ela pisa no favo de mel. Irmãos, e o Senhor manda dizer, tem muito crente pisando no favo de mel. Glória ao nome do Senhor. Não obedece à voz de Deus, irmão. Glória ao nome do Senhor. Leva as coisas de Deus com pouco caso. Glória ao nome do Senhor. Está aqui dentro, irmãos, fala que é crente. Está lá fora, está na rodinha dos escarnecedores, irmão. Aleluia, está pecando, irmão. Aleluia, tem, irmãos, aleluia, um linguajar mundano. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, aqui dentro é um linguajar, lá fora é outro. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, está na inércia, não cresce, irmão, não sai dos primeiros rudimentos, não cresce na luz, na espiritualidade, na consagração, na abstinência daquilo, irmão, que Deus condena. Glória ao nome do Senhor. Não busca o caminho da santificação. Aleluia, está no mundo, está nas bebedeiras. Eu vou falar o que Deus manda falar. Tem crente que entra até em boate, irmão, e está hoje aqui dentro, congregado. Olha, glória a Jesus. Se você soubesse os espíritos, aleluia, que estão nesses lugares, glória ao nome do Senhor. Espírito de prostituição, glória ao nome do Senhor. Aleluia, espírito de violência, irmãos. Quantas coisas ruins, e o Senhor manda te dizer, se você colocar os teus pés novamente nesses lugares, aleluia, eu vou retirar o meu espírito de você. E se eu retirar o meu espírito de você, você morre.
Alamaia, Jesus. Glória a Jesus. Você vai continuar brincando com as coisas de Deus? Você vai continuar pisando nas coisas santas, nas coisas puras? Glória ao nome do Senhor. Ó povo de Deus, glória ao nome do Senhor. Quantas coisas nós poderíamos fazer para o Senhor e nós não fazemos. Bendito é o nome do Senhor. Nós temos tempo, irmão, para estar nas redes sociais. Às vezes, irmão, passamos o dia todo ali no celular, irmão, vendo, irmãos, vídeos e tantas coisas. Deus pede para fazer uma visita, Deus pede para fazer uma coisa, e você não faz nada na obra de Deus. O que você espera de mim, diz o Senhor? Glória ao nome do Senhor. Eu peço, aleluia, eu abro o teu coração, peço para você colaborar na coleta, e você endurece o teu coração. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Eu peço para você comprar uma cesta básica, levar lá para alguém que está passando necessidade, e você tranca o teu coração. Como é que você quer que eu te abençoe? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Você não sabe que tem coisas, aleluia, que eu prometi fazer na tua vida, mas estão presas por causa da tua desobediência. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Olha, irmãos, aleluia, a palavra vem de Deus, ela está repreendendo o pregador e todos nós, e eu estou comendo dela e estou dando glórias a Deus. Glória a Deus. Se o Senhor está nos corrigindo, irmão, aleluia, porque nós somos filhos e o Pai corrige o filho. Glória a Deus. Quando o Senhor não nos corrigir mais, irmãos, aí que está o perigo. Glória ao nome do Senhor. Se eu ainda estou chamando a tua atenção, estou te corrigindo, porque eu te amo e quero te salvar. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, bendito é o nome do Senhor. Os dias são maus, os dias são difíceis, irmãos. Quantas coisas nos absolve no dia a dia, irmãos. Dias trabalhosos, dia, irmão, que o pecado, irmão, vem crescendo cada vez mais na face da terra. Irmãos, a iniquidade é tão grande, irmãos. Glória a Deus, estamos vivendo, não sei, irmãos, Deus é que sabe, talvez dias piores do que dias de Sodoma e Gomorra. Isto quer dizer, a palavra está cumprindo e o Senhor Jesus está às portas. Glória a Jesus. Vemos aqui, irmãos, quantas coisas para fazer na obra. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Senhor, irmãos, aleluia, tomou o profeta e veio a palavra de Deus, irmão, repreendendo, irmãos, o povo, dizendo, povo, aleluia, saia dessa inércia. Glória a Deus. Aonde está o teu coração? Está no mundo ou está aqui dentro? Glória a Deus. Glória a Deus. Seu coração, irmãos, está voltado para os céus ou voltado para o mundo? O que te alegra? Glória ao nome do Senhor. Os prazeres desta vida, as carnalidades, os vícios. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Mas alguém diz, mas eu sou fraco, eu ainda tenho esse vício, eu ainda fumo, eu ainda, aleluia, faço isso. Glória ao nome do Senhor. Mas quanto tempo o Senhor te chamou? Você não se esforçou, você não fez a tua parte, você se conformou com as tuas fraquezas. Glória ao nome do Senhor. Você não cresceu nada na minha presença. Aonde está a tua luz? Aonde está a tua espiritualidade? Aonde está a tua consagração? Aleluia. Quantas vezes eu quis abrir o céu sobre você, quantas vezes eu quis te dar uma revelação, quantas vezes eu mandei o meu anjo se entristeceu de ver o teu estado. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O Senhor não tem participação, irmão, na nossa iniquidade. Glória a Deus. E tem crente aqui, irmãos, que o Senhor enviou o anjo dele. O anjo chegou, irmãos, e voltou com tristeza. Glória a Deus. Porque o que você estava fazendo, aleluia, não agradava o Senhor. Glória ao nome do Senhor. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Glória ao nome do Senhor dos exércitos. Então vemos, irmãos, glória a Deus. Vem a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu. E o Senhor tomou um homem,
que era parente, irmãos, de Davi, era da descendência, o nome de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, e o sumo sacerdote, dizendo, irmãos, assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo a este povo, diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então ali nada prosperava, irmãos, a lavoura não prosperava, não é isso? Porque, irmãos, o que Deus vai abençoar o desobediente? Deus é justo. Irmãos, se nós estamos na desobediência, como nós vamos, irmãos, ser abençoados por Deus? Se Deus abençoar, irmãos, aquele que está na impiedade, irmãos, o desobediente, irmãos, e não abençoar o justo, irmão, Deus, Ele só age na justiça. Se tiver alguém aqui, irmão, eu dou na coleta, eu faço aqui dentro eu dou glória a Deus, mas lá fora eu também faço isso, faço aquilo, sabe? Então você vai decidir, ou você fica aqui, ou você fica lá. Glória a Deus. Não está escrito lá em Apocalipse? Se o morno é aquele que não fica em cima do muro. Ele não decide se é crente ou, irmão, se está no mundo. Ora ele é crente, ora, irmãos, ele pratica as obras do mundo. Irmãos, a esse está escrito lá em Apocalipse: vomitar-te-ei. Glória a Deus. É grave, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, glória a Deus. Tem coisas que o adversário está zombando, o inimigo está dando risada. Glória, tem situações dentro da tua casa, tem provas, tem guerra, tem coisas que não terminam, e o Senhor vai dizer aqui bem claro: você é o único culpado. Você fez o que eu te mandei? Você orou? Você se santificou? Aleluia, glória ao nome do Senhor. Como estão as tuas obras diante de Deus? A tua conduta diante da tua família, aleluia, diante dos vizinhos, diante da sociedade, glória ao nome do Senhor. Aonde você trabalha, aonde você estuda, o que sai da tua boca, o que você pratica, aleluia, glória ao nome do Senhor. Se nós continuarmos nessa inércia, irmãos, glória a Jesus, não é isso? Se alguém não preparar o terreno, se alguém não capir, irmão, se alguém não tirar o mato, não é? O mato vai crescer, vai tomar conta, glória ao nome do Senhor. Se alguém numa casa, irmãos, não é isso? Não fazer uma reforma, não passar uma tinta, irmão, não cuidar, glória ao nome do Senhor, aleluia, vai vir um desgaste, irmão, do tempo, bendito é o nome do Senhor. A parede vai cair, o muro vai cair, bendito é o nome do Senhor. A água parada, ela cria bicho, bactérias. O crente parado, irmãos, ele fica à mercê dos espíritos contrários. Glória ao nome do Senhor. O Senhor nos libertou, o Senhor, irmão, limpou a nossa casa, glória ao nome do Senhor. Mas o inquilino, irmãos, o inquilino que foi mandado embora, de vez em quando ele fica, passa, ele rodeia. E sim, se ele encontrar a nossa casa vazia, irmãos, está escrito, ele traz mais 7 espíritos. Por isso que está escrito, irmãos, não é isso? Depois de serdes iluminados, se cairdes, o nosso estado ficará pior do que o primeiro estado. Porque o adversário vem e traz uma legião de demônios. Glória a Jesus. Vamos sair dessa inércia. A igreja aceita essa palavra. Jesus. Olha, irmãos, eu creio na revelação. O Senhor falou aqui, irmãos, aqui, aleluia, dentro do meu coração, aleluia. Tem famílias, tem crente aqui hoje que o diabo já cantou a vitória no inferno. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas eu creio, irmãos, o Senhor vai despertar toda essa igreja hoje. Aleluia. Como, irmão, veio a palavra de Deus, irmão, o Espírito Santo se manifestou, irmãos, em Zorobabel, glória ao nome do Senhor, entrou aquele sentimento de reconstrução, glória ao nome do Senhor, e esse sentimento, glória ao nome do Senhor, o que precisar ser feito, aleluia, você vai fazer a tua parte, você vai orar, você vai se santificar, você vai se afastar do mundo, da iniquidade, glória ao nome do Senhor, você vai se afastar de tudo que Deus condena, aleluia, o Senhor vai te ajudar, glória ao nome do Senhor, os céus
vai se abrir, o que tiver que ser reconstruído vai ser reconstituído. Glória ao nome do Senhor. O que a prova levou, o que o vento levou, o que a desobediência levou, glória ao nome do Senhor. É tempo de reconstrução. Ó igreja reunida no Jardim Míria, diz o Espírito Santo, aleluia, é tempo de reconstrução. Glória ao nome do Senhor. Aquele que é forte vai ficar mais forte, aquele que é fraco vai ser fortalecido. O que não tinha temor de Deus, o temor vai cair agora dentro da tua alma. Você vai sair daqui com desejo de orar, de santificar, de congregar, de visitar, de fazer a minha vontade na terra. E Deus operará na tua vida. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, venham ali a palavra, irmãos, chamando a atenção do povo. Glória ao nome do Senhor. E o adversário, que é isso mesmo, vai chegando o horário do culto, irmão, e vem a canseira, a dor no corpo. Glória ao nome do Senhor. E o adversário começa a trabalhar para que você desista de congregar, porque ele sabe que aqui está a tua benção, aqui está a tua porção, aqui, irmão, aleluia, está aquilo que Deus reservou para a tua alma. Você vai ser santificado, aleluia, você vai crescer, aleluia, na luz, na ciência, na sabedoria, no entendimento, no conhecimento daquilo que vem dos céus. Glória ao nome do Senhor. Olha, irmãos, eu vou falar o que Deus mandou falar aqui, irmãos. Tem muitos dons congelados, parados. Glória a Deus. Alamaia que anda na sua, Jesus. Tem crente acorrentado, aleluia, amarrado, aleluia, não produz nada na obra, está na inércia. Glória a Deus. E hoje o Senhor vai te soltar. Alamaia. Glória. Olha, irmãos, quantos aqui estão na comunhão? Quantos está aqui? Glória a Deus, dando glória a Deus. Alguns já estão falando em língua. Quantos aqui já tirou a espada? Alamaia, Jesus. Alamaia, Jesus. O Senhor vai cortar todas as correntes malignas. Racatalamanaia, Jesus. Aleluia. Abre a tua boca e dá um glória no fundo do teu coração. Alamanaia, que haja um movimento do meu espírito na tua alma, na tua vida. Glória ao nome do Senhor. Que as virtudes de Deus te toma hoje aqui dentro. A valentia de um homem, de uma mulher de Deus na face da terra vai te tomar. Glória ao nome do Senhor. Tem muitos lugares que eu vou te enviar. Glória ao nome do Senhor. Se prepara, glória ao nome do Senhor. Hoje eu te dou uma espada. Tem muitos laços que serão cortados. Tem legiões que eu vou mandar embora. Tem muitas casas. Salamanaia, Jesus de Nazareno, glória ao nome do Senhor. Tu vieste buscar a palavra, porque Deus te deu uma visão, Deus te deu uma revelação, e você veio buscar um sinal da palavra. Vai fazer a minha vontade, diz o Senhor, que eu vou na tua frente. Glória ao nome do Senhor dos Exércitos. Olha, irmãos, um movimento do Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor. Senhor, irmãos, aleluia. Solta um, solta outro. Quebra uma corrente. Glória ao nome do Senhor. Quantos valentes, irmão, estão com a espada do Senhor na mão. Ali dizendo: Senhor, eis aqui o teu servo. Eis aqui a tua serva. Alamanaia, Jesus de Nazareno, glória ao nome do Senhor. Jeremias dizia: mas Senhor, eu sou uma criança, Senhor. Glória a Jesus. Ai, irmãos, ele viu os céus abertos. O anjo, irmão, com uma tenaz, ele retirou uma brasa viva do altar do Senhor. Alamaia, eu creio que o anjo do Senhor, com uma tenaz, uma brasa viva, vai passar nos teus lábios agora.
Alá que anda na sua lamaia, glória a Jesus. Ali receba este fogo, é o fogo do Espírito Santo. Eu estou te purificando, eu estou te santificando, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Jeremias, quando ele sentiu aquela virtude, aquela presença, aleluia, sentiu a força do Senhor, glória ao nome do Senhor. Aí eu era uma criança, eu não tinha nada, mas agora eu sinto a virtude, a força do Senhor, glória ao nome do Senhor. Você não tinha nada, mas agora, santificado pela palavra, preparado por Deus, como um soldado de Cristo, vai à guerra, vai à batalha. Que anda na sua, Jesus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Abre a tua boca e dá glória a Deus. Receba o dom de Deus. Receba a promessa do Espírito Santo. Receba o dom de ser evangelista nesta obra. Receba o dom de visitar os enfermos. Receba o dom de Deus. Saia dessa inércia. Jesus, glória a Deus. Olha, irmãos, a inércia traz a depressão. E tem irmã e tem irmão que não tem nem força de levantar do seu leito. Alamaia, e nesses últimos dias você só tem pedido a morte. Alamaia, e o Senhor te responde, aleluia, o teu dia ainda não chegou. Come e bebe, que a tua jornada é longa. Aleluia, mas eu estou te levantando do leito. Até as tuas enfermidades vão ser queimadas hoje aqui dentro. Alamaia, Senhor, mexe no teu cérebro. Senhor, mexe no teu sangue. Alamaia, se precisar tocar o teu coração, eu vou tocar o teu coração. Glória a Deus. Aleluia, o Senhor está mexendo, irmãos, aleluia, aleluia, nos teus nervos, nos teus ossos, glória ao nome do Senhor. Tem enfermidade, irmãos, que o Senhor está queimando ela agora. Abre a tua boca e dá glória do fundo da tua alma. Mas seja liberto, vai servir a Deus, vai glorificar a Deus, vai viajar, vai visitar, vai servir a Deus, vai anunciar para os teus parentes, Alamaia, Jesus, vai servir a Deus, que os céus vai se abrir na tua vida. Deus seja louvado.